de matemática da rede municipal. Hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouquinho e retomar o caderno 1 de atividades. Nós vamos pegar o 6º ano de matemática. Então, alunos do 6º ano, vocês já devem estar com o caderno 1 aberto, na página 17. Nós vamos começar com a primeira questão. Então, a primeira questão que é importante. Importante é essa tirinha, né, que foi colocada em relação a 3 situações envolvendo relógio. Né? A primeira situação que está colocando, né, o tempo que uma pessoa vai precisar que o bolo fique pronto. Então, eu tenho que prestar atenção que o meu relógio analógico, ele marca 2 horários ali para mim. Eu posso falar que é 1h50, né, ou posso falar que é 13h50. Então, se daqui 50 minutos, a ideia é aditiva em relação ao tempo inicial. Já o segundo relógio, já é um relógio digital, que está marcando 3h15 ou 15h15. Se uma pessoa receber um telefonema 20 minutos antes desse horário, então essa já é uma ideia subtrativa. E a gente vai ter que e a gente pode prestar atenção se 20 minutos antes de 3h15, eu posso voltar devagarzinho. 15h15 ou 3h15 até as 15 horas. E 5 minutos antes, né, que corresponde a 14h55 ou 12h55. E o último relógio aí, né, está mostrando às 19 horas ou 7 horas. E o tempo, né, usado para a pessoa que foi ao aeroporto pegar o avião chegou com um atraso de 25 minutos. Esse atraso também, né, a gente retoma uma ideia subtrativa em relação ao tempo inicial. E aí agora, alunos, nós já vamos para a questão 2. Então nós vamos pegar e virar a página, né? Agora nós vamos para a página 18. Na questão 2, né, é uma situação, um problema bem do cotidiano do dia a dia, que vai falar de preço de sorvetes em 2 supermercados, supermercado A e supermercado B. A mesma massa, o mesmo peso do sorvete, né, a quantidade de sorvete são 3 litros, mas o supermercado A já é 6 latas de 3 litros por R$24. E o supermercado B, 4 latas de 3 litros de sorvete por R$14. Então o que a gente vai pensar? Nós queremos agora, né, qual que é a economia para uma pessoa que vai precisar de comprar 12 latas de sorvete. Então essa é uma ideia multiplicativa e ao mesmo tempo de proporcionalidade. Ou seja, eu quero comparar o preço desses 2 supermercados e a gente sabe o seguinte, se 6 latas, né, vão custar 24, 12 latas vai ter um preço do dobro da quantidade de 6 latas. Né? E no outro supermercado, 4 latas de 3 litros de sorvete por R$14. No supermercado B, se eu quero comprar 12 latas desse sorvete, eu preciso de triplicar esse valor. Então aí, com essa ideia da proporcionalidade, a gente consegue perceber em qual supermercado eu vou ter uma economia e de quanto é essa economia. Então nós vamos continuar com a questão 3, que está na página 18. A questão 3, ela traz uma situação, né, da construção das abelhas, as colmeias. E aí faz uma relação, né, das colmeias com o sólido geométrico. E aí esse sólido geométrico, que a gente está vendo aqui, por que ele é chamado de sólido geométrico? É uma figura tridimensional, que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E esse sólido geométrico, que é essa figura tridimensional, ela tem as faces, né? Nós temos as faces planas. Uma face hexágono, porque é um polígono de 6 lados, e as faces laterais, que são chamadas de retângulos, que também são figuras planas. Então, esse sólido geométrico, ele tem 2 faces, ele tem inferior e superior, né? Hexágono, e a lateral retangular. Então, por isso ele é classificado como prisma. Eu queria só chamar a atenção. Esse outro sólido aqui, ele também é um sólido geométrico, ele também é tridimensional.
Agora, ele é diferente do que nós estamos abordando na questão. Porque esse sólido geométrico, ele é conhecido como pirâmide, porque as suas faces laterais são figuras planas triangulares. Então, a nossa questão está abordando prisma, prisma hexagonal, porque as suas bases são hexágonos. Então, alunos, nós vamos agora virar a página, nós estamos na questão 4, na página 19, e que traz para a gente uma situação que mostra um cartaz, com 3 situações importantes para a gente se prevenir do Covid. Primeiro, ter cuidado ao espirrar ou tossir, colocando sempre o braço para se proteger. E a segunda situação colocada no cartaz é que a gente deve sempre lavar as mãos com água e sabão e evitar compartilhar objetos entre as pessoas. Numa dessa situação, que é lavar bem a mão com água e sabão, uma escola se propôs a colocar mais sabão em todas as dependências do banheiro. E uma aluna se propôs a ajudar essa escola. E ela foi ao supermercado próximo à casa dela para comprar esse sabão e ela encontrou esse sabonete líquido em embalagem de 250 mililitros. O que é 250 mililitros? É 250 ml. Aqui nós temos um recipiente onde foi colocado um líquido e que corresponde a 250 mililitros desse líquido. E esse copo todo, nós temos 500 mililitros, que representa meio litro. Então, se eu preciso comprar, se essa garota precisa comprar 2 litros, vamos pensar juntos aqui comigo. Se uma embalagem dessa, a gente tem o dobro de 250 mililitros. Então, a gente tem meio litro ou 500 mililitros. Se eu quero 1 litro, eu vou precisar de 2 embalagens dessa, ou 4 vezes 250 mililitros. Então, se eu quero 2 litros, basta dobrar 4 quantidade dessa, que representa 1 litro, eu vou dobrar para 8 quantidade dessa, que representa 8 vezes 250 mililitros, que me dá 2 litros ou 2.000 mililitros. Então, pessoal, nós chegamos na última questão, questão 5 da página 19. Nessa questão, nós vamos ver que vão aparecer 3 numerais. 43.759, 93.754 e o numeral 74.359. Então, o que é importante para a gente responder corretamente essas questões que estão aqui nessa página? É a gente ficar atento à posição de cada algarismo numeral. Então, a gente viu que a posição da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, essas 3 ordens formam a primeira classe, que é das unidades simples. Depois, a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem já vai formar a segunda classe, que é a classe das unidades de 1 milhão. E uma outra coisa, a gente vai perceber que nesses 3 numerais, nós temos aí todos eles com a maior ordem, que é a quinta ordem. Então, a gente já vai ter condição de responder qual algarismo que está na maior ordem, qual algarismo que está na menor ordem, E também a gente percebe que tem um algarismo 5, que ele está presente na ordem das dezenas simples, tanto no primeiro número, quanto no segundo, quanto no terceiro. Então, pessoal, agora com vocês. É vocês terminarem de fazer essas atividades, até a página 19 de matemática, questão 5, e aguardo vocês no segundo vídeo daqui uns dias. E olha, desejo bom estudo para vocês e continuem em casa, se cuidem. Grande abraço!